Fala aí galera, aqui é o JP e agora a gente vai continuar com mais um vídeo dentro do nosso estudo de concentração de soluções. Vimos nos vídeos anteriores vários tipos de unidades de medida para concentração e temos agora alguns que são também bem interessantes. Lembrando que concentração vai ser informação de soluto por informação de solução. Bom, então vamos dar sequência. Temos um tipo de concentração de solução chamado de partes por milhão, representado por ppm. É um tipo muito interessante. O que significa isso? É quantas partes do soluto eu tenho em 1 milhão de partes da solução. Mas, JP, o que significa isso? Bom, essa unidade de medida é utilizada para concentrações muito baixas, tá? Quando está falando aí muitas vezes de contaminantes ou mesmo coisas que eu tenho concentração muito pequena comparado com o total da solução, tá certo? E essa parte que ele diz, na verdade eu posso falar de massa, posso falar de volume, posso falar de mol, tá? Então essa é a relação. Então eu vou ter uma parte, por exemplo, 1 grama a cada 10 a sexta partes. Lembrando que 10 a sexta equivale a 1 milhão, por isso que eu tenho aqui. Então seria a lógica de falar, por exemplo, que eu tenho tantas partes, tantos ppm, em 1 milhão de outras partes da solução, ok? E aí a gente pode pensar, por exemplo, em massa, essa proporção de grama para 1 milhão de gramas, 1 milhão de gramas seria tonelada. Então, seria a mesma lógica de pensar quantos gramas de um certo soluto eu tenho em uma tonelada da minha solução. Ou também eu posso pensar em miligramas em quilos, né, na proporção que dá de diferença aí de 1 milhão, tá? Então, é o tanto que eu tenho de miligramas em 1 quilo da minha solução. Como a gente vai ter ali concentrações muito baixas, essas soluções vão acabar sendo muito diluídas, tá? E quando elas estão muito diluídas, a gente pode considerar, de modo geral, que a densidade da solução, mesmo que não seja exatamente igual à da água pura, que é 1 grama por ml, a gente pode fazer muito aproximado, é muito, muito próximo disso. Então, a gente pode considerar como densidade 1 grama por ml. Também na mesma proporção, 1 quilograma por litro, tá? Sendo a densidade da minha solução. E aí a gente consegue fazer uma relação muito útil. A gente pode pensar o ppm como sendo uma concentração em miligramas do soluto por litro da solução. Ou seja, aquela lógica lá da concentração comum que a gente falou, que era a massa do soluto por volume da solução, tá? Então essa é uma relação muito útil para a gente aqui. Como que isso pode aparecer num exercício? Então, por exemplo, ele fala aqui para a gente. No tratamento da água, o fluoreto é adicionado para a prevenção de cáries. Determine a massa de fluoreto em gramas a ser adicionada em um tanque com 20 metros cúbicos de água para que a concentração seja de 30 ppm. Bom, então vamos tirar as informações desse exercício. Ele quer descobrir massa do fluoreto, é o nosso soluto. Então, lembrando aqui que esse reminho 1, o índice 1 é para se referir a soluto, tá? A massa do soluto, eu não sei. O volume da solução, quando não tem índice nenhum, né, aqui do lado do V, quer dizer solução, então o volume da solução, 20 metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico são 1.000 litros, então 20 metros cúbicos serão 20.000 litros da minha solução. E aqui a gente tem uma concentração de 30 ppm, ou seja, aquela lógica dos 30 miligramas para cada litro, ok? Essa mesma relação que a gente pode pensar. Bom, se eu lembro da fórmula da concentração comum, massa do soluto por volume da solução, lembrando que a gente tem que respeitar, a massa vai ser em miligramas, o volume em litros. Substituindo aqui, então, eu tenho concentração 30, massa do soluto quero descobrir, volume é 20.000. Esse 20.000 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, temos aqui que o resultado dessa conta, a massa do soluto, vai ser 600.000 miligramas. Só que ele quer em gramas. Lembrando que para cada grama são 1.000 miligramas. Então, temos aqui, na verdade, como massa a ser adicionada de fluoreto de 600 gramas. Ok? Então, quando eu pego um pouquinho mais de meio quilo, né, 600 gramas eu pego de fluoreto e jogo em um tanque com 20.000 litros de água,
eu vou ter ali a concentração de fluoreto de 30 ppm, ok? Uma outra maneira de resolver esse exercício, também a gente pode pensar pela regra de 3, né, da ideia do que é o ppm. Tá? Então, o que a gente tem? Pensando aqui na lógica da densidade. Se eu tenho justamente um volume de 20 mil litros, como a densidade pode ser considerada 1 kg por litro, eu vou ter exatamente 20 mil quilos de solução. A proporção não é 30 ppm, lembrando que eu vou ter 30 gramas do fluoreto, né, 30 ppm, para cada 1 milhão de gramas da solução. 1 milhão, 10 a sexta. Queremos descobrir a massa do fluoreto, então vou colocar aqui um X, e aqui embaixo eu transformo esse 20 mil quilogramas em 2 a sétima gramas. Lembrando aqui, né, que são 4 zeros, então é 10 a quarta. E o casinho do quilograma equivale a um 10 a terceira. Então, 10 a quarta e 10 a terceira, temos um 10 a sétima. Ou seja, fazendo essa conta aqui, essa regra de 3, chegamos exatamente no mesmo resultado. Temos aí a massa de 600 gramas de fluoreto que são necessários para preparar essa solução nessa concentração. Ok? Então, duas maneiras de calcular, de resolver o mesmo exercício. Beleza? Bom, além disso, além do ppm, né, partes por milhão, a gente pode ter o ppb, que são partes por bilhão. É a mesma lógica. É o tanto de soluto que eu tenho em, agora, 1 bilhão de partes da solução. Tá? Se ppm já é uma concentração muito baixa, ppb é ainda menor, é extremamente baixa. Tá? Mas o raciocínio para fazer o exercício é exatamente o mesmo. Então, a gente vai poder chamar essa parte de alguma coisa de massa, ou de volume, ou de mol. Então, massa de soluto, massa da solução, volume solução, ou mol, solução. Tá? Só que a diferença é que, se antes era uma parte, né, o ppm, 1 ppm era uma parte para 1 milhão de partes, ou seja, 10 a sexta, agora vai ser uma parte para 10 a nona partes, ou seja, 1 bilhão, ok? Mas o jeito de resolver é exatamente o mesmo. Então, a gente segue aí com o mesmo raciocínio anterior. Bom, fechamos aqui mais um vídeo com os tipos de concentração. Vamos agora, nesse próximo vídeo, falar sobre a relação entre essas concentrações que a gente tem, que a gente estudou até o momento. Continuamos já já. Tchau, tchau.